governança. Aqui, o professor Paulo Alves, ele deu aula para mim na pós do TCE. Ele falou o seguinte, é a aplicação de práticas de liderança, estratégia, de controle, que permitem aos mandatários de uma organização pública e às partes interessadas avaliar as situações e demandas. Peraí, qual é o meu problema? Eu preciso sentar e ver qual é o problema. O cobertor é curto, gente. A gente não tem dinheiro. Né? Se a gente não tem royalties, município, está lascado. Vai depender de recursos do governo federal. Né? Não, as próprias emendas. Vocês têm dinheiro para investimento lá no município de vocês? O prefeito vai asfaltar a rua. Tá, é de recurso próprio? Por quê? 16% do que você arrecada fica para o município. 64% para a União e 60% para a União. Vai diminuir. Nossa, é verdade. Somos um município desse tamanho, temos muito mais coisa. Eu que dei graças a Deus não tinha pensado no reflexo do município, porque 50% fica no município. Né? Mas enfim, 60% fica com a União e 24% para os estados. Então a gente só tem 16% do bolo orçamentário. A gente não tem espaço para errar, gente. A gente tem que agir, a gente tem que atacar o problema, avaliar a situação, direcionar essa a sua ação e monitorar para ver se está dando certo. Não está dando certo? Vamos corrigir. Isso é governança. Tá? É se comprometer com quem? Com o resultado. Daí a necessidade do planejamento. Daí porque a gente tem que fazer uma dispensa eletrônica que vai trazer uma melhor contratação. Tá? Daí a gente às vezes tem que fazer um estudo técnico preliminar para saber se eu não estou jogando dinheiro fora. Tá? Daí a necessidade de eu fazer um plano de contratação anual para eu elaborar uma LOA mais eficiente, para eu não ter um orçamento muito inchado da Câmara Municipal para o presidente ficar fazendo politicagem com o dinheiro. Não é o correto. Tá? De modo a aumentar as chances de entrega de bons resultados aos cidadãos em termos de serviços e de políticas públicas. Então, a nova lei de licitações prima pela governança. Tá? Olha lá. Ó. Então, o artigo 11, parágrafo único, fala alta administração do órgão, entidade responsável pela governança das contratações. Então, não é uma faculdade. É obrigatório atuar com governança. E deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos, controles internos, avaliar e direcionar e monitorar os verbos de novo, avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios. Isso se aplica à dispensa. Porque a gente viu ontem que 66% das compras da União são por meio de dispensa. Dispensa, não é nem contratação direta. Tá? Imagina na Câmara, então. Na Câmara, 90%. Está beirando 100, né? A gente nunca fez pregão. Nunca? Esse ano, eu que estou fazendo, nunca. A gente foi feito um pregão ano passado para serviço terceirizado. Mas eu optei coisa rara, fazer né? dispensa esse ano. Porque o valor... Com o intuito de alcançar o objetivo estabelecido nesse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável. Olha aqui o compliance. Tem N dispositivos falando de compliance na nova lei. Né? É inclusive critério de desempate nas licitações. Você tem compliance? Tem. Então, empatou? Então vem cá que você vai ser contratado. Assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia nas contratações. Essa é a ideia por trás da governança. Tá? Buscar boas, parar com essa ideia, não, procedimento de licitação e tal. Lembra das licitações que foram lá, que a gente citou, o excesso de formalismo, que foram sustadas pelo Tribunal de Contas? Aqui, o Tribunal, tá vendo? Aquele julgado lá é TCU mesmo, esse aqui que é o do Tribunal do Paraná, que é paradigmático. Ele vem e trouxe recomendações para averiguar se tinha a governança nas contratações. Vejam bem, o Tribunal de Contas já tem julgado dizendo quando você tem ou não a governança. Isso que é a governança que, para efeito do Paraná, começou com a 14133. Com foco nos mecanismos de liderança estratégica, controle, a fim de verificar a existência de diretrizes, processos, estrutura necessária para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios,
Então, o Tribunal de Contas está começando a cobrar a governança da gente. Tá? E os respectivos contratos para que seja possível identificar os pontos mais vulneráveis e induzir melhoria. A ideia aqui é falar, meu amigo, você tem que ter isso, por quê? Porque isso vai melhorar aquilo, isso é governança. Olha lá, ó. Então ele vem e traz que a auto-administração ela tem que alguns achados, eles indicaram alguns itens que tem que ter para indicar que tem governança. Primeiro, a ausência de avaliação formal na estrutura de recursos humanos na área de contratações. Então você não tem, como é que fala? Aquela avaliação periódica de desempenho. Você tem que avaliar os servidores. Por exemplo, sexta-feira vocês vão avaliar os professores. O professor tiver uma nota baixa, vai tentar melhorar. Tudo bem que se vocês puderem dar 10 para mim, eu vou ficar feliz. Mas enfim, a ideia é você sempre estar buscando a excelência. Você pega, por exemplo, no meu caso, eu terminei o mestrado em 2019, de lá para cá eu fiz 6 pós. Não dá para parar, gente. O cara do direito, e vocês que estão também na administração, mexendo com licitação, não dá para parar. A ausência de política de capacitação anual. Os caras não investem em capacitação. Como é que você vai falar em excelência? Como é que você vai falar em boas contratações? A ausência de objetivos para desempenho da gestão de contratações e mecanismos de controle para tais objetivos. Não é medido a qualidade das contratações. Como é que você vai falar em avaliação, se você não tem como avaliar o desempenho? Deficiência na liderança organizacional em aprovar planos de trabalho, contemplando a avaliação dos controles internos. Como é que você vai falar em liderança organizacional se o presidente não toma uma atitude para cobrar do servidor que não está fazendo nada? O presidente que não faz nada para cobrar, ele não está atuando com governança, porque exige a liderança organizacional. E vamos combinar, é o chefe da porcada que põe ordem na casa. É o presidente, não é o jurídico, não é o controle interno. É o prefeito, é o secretário da pasta, é o presidente da Câmara. Porque é o seguinte, quando eu falo na Câmara, ninguém dá bola, agora vai o presidente falar. Tudo bem que às vezes se eu falar e der BO, depois eu vou ter o prazer de falar que eu avisei, mas enfim, né? A rigor eu costumo brincar que eu sou um mero parpiteiro. Ausência de plano de contratação anual. Você não tem plano de contratação anual, você não tem planejamento. É o tribunal já falando. Isso tudo implica em você ter ou não governança. Gestão de riscos, você tem que ter gestão de riscos. Você tem que avaliar os riscos da contratação. Toda contratação tem risco. Aquela contratação que não surge o resultado, que não é entregue, dá contento. Tá? De quem que é a responsabilidade? Deficiência na transparência dos processos da contratação pública. Você tem que ter transparência, que a gente falou que é contability, como que o pessoal vai acompanhar as contratações se não é publicado na íntegra o processo licitatório? Cadê a justificativa para essa contratação? Está no parecer? Está publicado? Tem que avaliar, tem que saber o porquê. Tá? Então, esses são os pilares da governança segundo esse acórdão aqui do Tribunal de 2022. Olha aqui, notícia desse ano. O Tribunal de Contas emitiu 17 recomendações à universidade tal para orientar essa instituição de ensino superior a aperfeiçoar a governança. Olha aqui, já está sendo expedido recomendação para os órgãos públicos implantar a governança. 17 recomendações. Aquele julgado ali tinha só 7. Será que tinha bastante coisa errada ali? Não sei. Não estou dizendo que estava errado, mas tinha pontos a serem melhorados. Né? A equipe de trabalho analisou a política de governança das contratações da universidade, sobre o aspecto da gestão de competência. Tem gestão de competência? Estou colocando o cara bom que manja de licitação. Né? Planejamento, racionalização dos gastos. Estou jogando dinheiro fora? Né? Dos gastos e processos. Normativas adotadas pela entidade. A entidade tem lá a regulamentação sobre as dispensas deles, eventualmente. Né? A fim de garantir a individualização das atribuições e responsabilidades. Como é que eu vou penalizar alguém se eu não sei quem está fazendo o quê?
E se eu, enquanto servidor, sei que se eu fizer não vai dar nada, eu vou continuar fazendo caca. Não é? E o cumprimento das normativas relativas ao planejamento, definição do objeto e sua precificação. O pessoal não trabalhava nem com questão de precificação. Então, eu trago isso para demonstrar a importância que a governança está adquirindo. Já tinha, mas agora o tribunal está cobrando. Tá? Olha lá, ó. Feita essa introdução sobre a questão da mudança aqui que a gente tem que ter para buscar boas contratações, né? Lembrando que necessariamente quer falar? Deu branco. Eu detesto quando isso acontece. Mas tá bom, eu tô ficando bem. Vamos lá. Dispensa presencial. Quando que eu vou usar a dispensa presencial? Aqui são só umas dicas, tá? Em último caso, faça a dispensa presencial. Tá? Em último caso. Eu nunca fiz. Tudo bem. Comece a fazer uma. Pô, até que parece que funciona esse negócio. Depois faz outra. Por aí vai. A hora que você vê, você vai falar, meu Deus, por que eu só fiz presencial a vida inteira? Porque, primeiro, a hora que você tiver toda a expertise de mexer no sistema, gente, o sistema gera até o relatório ali. Tá? Acabou. Entendeu? Boas compras, não tem aquela coisa do pessoal, é só dispensa, então tem maracutaia. Não. Estou comprando uma coisa de qualidade, coisa com preço melhor. Tá? Faça a cotação de preço com base no artigo 23. Solicite o parecer contábil. Solicite o parecer do jurídico, se for o caso. Regulamente o tema. Tem que ter regulamentação. Tem que ter. Quem faz o quê? Vocês têm um problema lá, vocês não sabem nem quem faz o quê. Até sabe, mas não cobram. Né? Tem que saber quem faz o quê. Tem que ter o processo, o passo a passo. Né? Como é que é o nome daquilo? O fluxograma, eu gosto dessa palavra, fluxograma. Você tem lá um fluxograma. Por que eu tenho que ter um fluxograma? Porque amanhã você sai de férias, entra outro no teu lugar e faz o seu serviço. Está aqui o passo a passo. Né? O que você vai fazer? Eu vou fazer o orçamento. Então, como é que eu faço? Está aqui, passo a passo. Uma boa regulamentação tem isso. Tá? Siga o regulamento ao pé da letra. Por quê? Porque quando você segue, primeiro, que se o regulamento for bom, vai resultar numa boa contratação. Segundo, que se tiver uma coisa meio não tão, uma coisa que pode vir a dar um questionamento, você está seguindo o regulamento. Por que eu descartou aquela cotação? Porque o meu regulamento falou que nesse caso tem que descartar. Por que você dispensou o estudo técnico preliminar? Porque nesse caso, minha regulamentação falou que eu posso descartar. Porque se você descarta por conta, eventualmente você pode sofrer, você pessoalmente vai tomar uma multa, eventualmente. Não só o gestor. Tá? Então, se você está seguindo o regulamento que te autoriza ou até te determina a proceder dessa forma, amanhã ou depois você não pode ser responsabilizado. Você seguiu uma regra. Tá? Após a cotação de preço, abre uma espécie de chamamento público. Tem gente que faz dessa forma. Vocês fazem assim, né? Mais ou menos, acho que sim. No site, avise formalmente o maior número de fornecedores possível, aguarde 3 dias para obter novas propostas e contrate propostas mais vantajosas. O legal é que vocês mandam para o PNCP, aí vem mais gente ainda. Legal, eu vou adaptar aqui, tá vendo como é legal? Eu vou adaptar. Manda para o PNCP. Manda a publicação para o diário e ele já vai no PNCP, senão automaticamente, né? Mas eu publico nos dois ao mesmo tempo. Não, legal, e o PNCP vai trazer gente. Puf. Tá? Se for muito urgente, se houver regulamentação, faça a contratação com base lá no artigo 95, devidamente julgado. Aquela contratação sem o procedimento. Tá? Cuidado para não transparecer falta de planejamento. Tá? Não, tudo eu jogo na contratação verbal, né? No regime de adiantamento. Não falou nada ainda hoje, mas você não vai querer ser o primeiro, né? A escutar que não pode. Tá? Porque eles vão jogar essa aqui, planejamento. Tá? Dispensa eletrônica com base na IN. Lá, aqui, o procedimento de dispensa, tarará, aqui,
como é que eles estão fazendo? A gente já falou bastante sobre isso, não vamos ficar dentro do texto de lei. Ó. Informações inseridas no sistema. Como é que eu vou inserir? Quais são as informações? O artigo 6º vem e traz. O artigo 7º, procedimento será divulgado, encaminhado, tarará, tarará. A gente falou sobre isso, que é aquela questão de você inserir lá e já disparar para quem está cadastrado. Encaminhamento da proposta, a gente já tratou sobre isso também. Então, tem lá os 3 dias, o pessoal vai poder mandar proposta, depois que abre para a fase de lance, um mini pregão. Tá? Então, está aqui a letra da lei. O fornecedor interessado, após divulgação do aviso, encaminhará exclusivamente pelo sistema, não é e-mail, tá? É no Compras, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca, quando for o caso, o preço, a data e horário do estabelecimento de abertura do procedimento, até a data da abertura, que aí começa a fase de lance. Tá? Então, no mínimo, tem que levar essas informações. Olha lá, a partir da data e horário estabelecido, o procedimento será automaticamente aberto pelo sistema que enviou o lance por não inferior a 6 horas, no máximo 10, a gente já falou sobre isso também. Olha lá, no envio de lances. Aí você pode pegar e mandar os lances lá naquele período lá de mínimo 6, no máximo 10 horas. Verdade, identificação do fornecedor. Aqui não tem identificação, o pessoal está mandando lance, mas ninguém sabe quem é quem. Tá? Só que o pessoal é tão ninja que hoje eles têm um esquema. Ó, vocês estão em comum aqui. A proposta que tiver 12 centavos é sua, a proposta que tiver 11 centavos é sua, e você tem carga de esquerda. A proposta que tiver 13 centavos é sua. Graças a Deus. Entendeu? Ela tem carinha, né? Eu estava brincando, tá? Mas agora você deixou a cara. Agora deixou a carapuça. Então, pessoal, ó, a proposta que tiver 12 centavos é minha, 11 sua, 13 sua. Então os caras sabem quem é quem. Às vezes os caras, ó, vamos para o seguinte, o primeiro lote é meu, o segundo. Então tem isso. Então, fiquem de olho aí, o agente de contratação, para ver se não está. Tá? Ó, havendo lances iguais, como é que vai ser feito? Então está aqui a regulamentação. O fornecedor será imediatamente informado pelo sistema do recebimento do seu lance. Que é como funciona o sistema. Tá? O julgamento da proposta, o sistema vai analisar e tal, tarará. Concluir a negociação sobre o resultado, tem a parte de negociação final também. Cotação concomitante, a gente já falou sobre isso, né? Que você não faz a cotação. Na medida que vão surgindo propostas, você já vai formando a sua cotação. Tá? Isso tem previsão aqui na instrução normativa, eventualmente você pode adotar lá também. Tá? Facilita. Negociação com os demais participantes. Olha lá, a negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados exclusivamente por meio do sistema. Tá? Respeitada a ordem de classificação. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão da proposta permanecer acima do preço. Então, vamos imaginar, o melhor preço ainda está acima do preço. Negociou com o cara? Não, então sai fora, entra no segundo, terceiro, até chegar, não tiver ninguém, vai ter que lançar de novo, eventualmente corrigir a formação de preço, porque se não tem ninguém ofertando o preço, é sinal que a tua formação de preço não foi muito bem feita. Tá? Então, tem que olhar com cuidado com isso. O procedimento, artigo 19 a 21 fala da questão da habilitação, como é que vai ser feita. A 22, licitação fracassada ou deserta, como que eu vou proceder. Tá? Não faço nem ideia como eu vou fazer, dá uma olhadinha na instrução da SERGES. As sanções, adjudicação, homologação, as sanções e disposições finais. Essa instrução é fundamental para vocês implantarem de uma maneira bacana. Óbvio que tudo isso você vai adequar à tua realidade. Existem alguns temas ali que eventualmente você pode... Né? E lembrando que ele é feito com base no Compras.gov. Aquelas informações que exige, tudo já está parametrizado com Compras.gov. Aliás, ele está parametrizado com Compras. Né? O Compras acho que foi feito primeiro. Tá? Então, essa aqui é a nossa querida dispensa eletrônica. É um bicho de 7 cabeças? A parte mais chata é operacionalizar, imagina. Né? Mas é o seguinte, a hora que você aprender, já era 2 palitos. Você faz de olho fechado e já era, deixa os licitantes se matar ali, você vai intermediando e buenas e contrata a melhor proposta para vocês. Tá? Regulamentação da nova lei de licitações. Gente, tem que regulamentar? Tem que regulamentar. Por exemplo, como que eu sei qual é o elemento para efeito de soma lá? Do artigo, parágrafo 1º, né, do artigo 75. A subclasse do KNAI, o CATINAT, o CATSERV,
Qual que é? Não sei, né? Para você saber se soma ou se não soma. Então, quando você atribui aos municípios a possibilidade de regulamentar, você está respeitando a autonomia do município, né? De regulamentar, né? Trazer as normas específicas de licitação de acordo com a norma geral imposta pela União. Então, é um respeito para os municípios. Segurança jurídica, a gente já falou sobre isso, né? Porque se você tem uma decisão meio dúbia a tomar e a sua decisão está amparada no regulamento, você está resguardado. Tá? A ideia de regulamentar tem 55 vezes a palavra regulamento na lei. Então, se a gente tem 200 artigos, 1/4 da lei tem que ser regulamentada, né? E a União tem mais de 60 regulamentações. Por isso que dá mais de 1000 artigos a parte da União. Tá? O Estado do Paraná. Olha lá, o Estado do Paraná. Aqui diz o seguinte, ó, a nova lei, ela diz que os municípios eles podem usar as regulamentações da União, não tem problema nenhum. Então é a lei possibilitando você poder usar, óbvio, podendo adaptar e tal. Mas o ideal é você adaptar. Lá, o Paraná tem 92 municípios com mais de 20 mil habitantes, ou seja, são 399. Mais de 300 municípios não têm 20 mil habitantes. 96 municípios têm até 5 mil habitantes. 1/4 do município não tem nem 5 mil habitantes. Do estado não tem 5 mil habitantes. Então, olha a disparidade. E o Paraná, o município de Nova Aliança do Ivaí, tem 1.323 almas. Eu não chamo nem de habitantes, são almas. Né? Praticamente uma cidade fantástica. 1.300 habitantes. Você pega 1.300 é o número de servidores do teu município lá. Jacarezinho é muito grande, né? 42 mil habitantes. Então, é muito pouca gente. Então, olha a diferença de um ente para o outro para você querer usar a regulamentação da União ipsis literis. 20 votos está eleito. Né? 10, 20 votos está eleito. Mas se tiver um monte de irmão, você está feito da política. Olha lá. Uso das minutas federais. Os órgãos da administração competentes deverão instituir auxílios. Aqui. Os órgãos da administração. Aqui, ó. Aqui diz que a administração vai fazer as suas regulamentações, só que é admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal. Então, a questão de minutas são os contratos padronizados, então facilita. Eu preciso contratar tal coisa, eu preciso elaborar um contrato. Nunca fiz. Gente, entra no site da AGU, tem lá de tudo que é jeito. Tá? Então, aqui, ó. A ideia de você adotar as minutas do Poder Executivo. Aqui, ó. Qual é o nome do município ali mesmo, que tinha? Nova Aliança do Ivaí. Nova Aliança do Ivaí. Tem um município lá em Minas Gerais que são 800 e poucas almas. O estado de São Paulo tem 1.200, se eu não me engano, também. Tem? É muito pouca gente. O negócio não se paga. Não se paga. Não. Esses municípios eles são inviáveis economicamente. Se não é dinheiro da União. Até que tinha uma PEC, né? Vocês lembram? Para extinguir os municípios com menos de 5 mil habitantes. Nossa, mas daí... Então, foi na última gestão que o município Paranaense perdeu 96 municípios. Que eles iam juntar os da região, ou maior. Aliás, não tem, né? Porque está tramitando. Aqui não tem espaço político para aprovar. Os prefeitos se organizaram e foram lá, né? Porque queriam um quarto dos municípios do estado do Paraná. Isso que é aqui no Paraná. Imagina, você pega Minas, por exemplo. Minas tem 800 e poucos municípios. E não é tão maior que o Paraná. Deve ter município muito pequeno lá. Tanto é que o menor do Brasil lá é lá, né? 800 e pouco. Né? Aqui, ó. Aqui, gente, trago tem até o site aqui, é o site da AGU, onde tem os modelos, ó. Avisos de contratação direta, termo de referência para compras, termo de referência de serviço, modelos de contrato, tá? Eu não sei nem por onde começar. Dá uma olhadinha nos modelos da AGU, tá?
Atualização tecnológica, a gente tem que, né, o município tem esse prazo, mas é bom a gente não esperar ele, meu Deus do céu, o tempo já é. Então a gente tem que se atualizar na questão tecnológica, saber usar o sistema, né? Aqui, a regulamentação da contratação direta. Seria interessante, é só uma sugestão. A atuação do fiscal e do gestor do contrato, o que faz cada um? Porque tem a diferença entre o gestor e o fiscal. O gestor, eu costumo dizer que é o meu tio Cudriveu, assim, ele chama eu de, como é que ele me chama? Engomadinho. O engomadinho. O gestor do contrato é o engomadinho. É o cara que está lá na sala dele, no ar-condicionado, né, analisando se o contrato vai ser renovado ou não, se aquele aditivo que foi pedido vai ser liberado ou não, se vai ter reequilíbrio econômico e financeiro, se tem que aplicar alguma penalidade. É o cara que vai cuidar para quando esse contrato encerrar, se vai ter uma nova licitação ou não, é o cara que vai dar o start para a próxima contratação. Já o fiscal é o chão de fábrica, é o cara que está lá. Deixa eu ver esse material que você está usando aí. É a tinta mesmo que a gente contratou? E esse piso? Tá certo? E a fiação? Eu já vi o pessoal fazer obra pública, aí você vê lá a fiação, sabe quando não tem as tomadas ainda? Aí tem o fio lá bonito, lá, grosso. Aí você puxa 1 metro do fio, já tem uma emenda com fio fino. Aquilo para pegar fogo é 2 minutos. Os caras fazem, já vi isso acontecer lá, se eu não me engano foi lá em Jacarezinho que fizeram isso. Você puxa 1 metro assim para fora do fio, você vê o fio fino. Gente, olha a loucura. Aonde o fiscal do contrato é o cara que vai avaliar. Então, peraí, você é pago por etapas. Fez a fundação? X. Subiu até tal metro assim? X. Subiu até o teto? X. Cobriu? X. Por aí vai. Não entendo muito de obra, não, até porque a gente não tem, mas é mais ou menos o esquema da Caixa Econômica. É para contratar uma empresa para fazer essa fiscalização? Sim e não. O fiscal é o cara que vai fiscalizar, é o cara que vai tomar as decisões, é o servidor público. O que a administração pode fazer é contratar uma empresa para auxiliar esse fiscal. Por exemplo, fizemos uma reforma lá na Câmara lá do telhado. Não temos engenheiro na Câmara, eu imagino que aqui também ninguém tem. O que nós fizemos? Contratamos uma empresa de engenharia. Mas eu não trabalho como engenheiro. Mas então eu sei que você é fiscal. Se lascou, não vamos gastar com isso aí, não, você vai se virar. Então o que a gente fez? A gente contratou uma empresa para auxiliar o nosso servidor, que era do setor administrativo, que era fiscal do contrato. Então, por exemplo, o cara subiu lá e viu que não tinha aquela rede de proteção lá para não cair coisa na rua. O nosso fiscal não ia subir lá para fazer isso. Aí ele olhou o contrato, falta a placa aqui assim, assado. Falta o pessoal que não está usando EPI. Esse é o papel do fiscal. Se ele não tem o conhecimento, você contrata. Por isso eu disse sim e não, porque o fiscal ainda é a empresa. Não pode chegar lá na empresa que está executando e falar, faz aí. Não, ele tem que chegar no fiscal e o fiscal cobrar. A autoridade ali é do fiscal. Não se delega essa função. Tá? E ele tem que ter um livro para anotar as intercorrências, para passar para o gestor avaliar depois uma possível renovação ou não. Então tem diferenças. Então você tem que ter a regulamentação, dizendo quem faz o quê. Tá? Questão da pesquisa de preços. Vou adotar o esquema da Sérgio para fazer a conotação concomitante na dispensa eletrônica? Tem um regulamento que vai dizer. Se não tem regulamento, você vai ter que seguir na íntegra o artigo 23. Tá? SRP. Vou fazer um sistema de registro de preço, que inclusive autoriza a fazer dispensa. Tem lá as hipóteses, é muito restrita, mas tem a possibilidade. Só que tem que ter o registro, tem que ter a regulamentação. Eu vou fazer uma registro de preço por dispensa. Tem regulamentação? Não, então não faça, porque a lei fala, mediante regulamentação. Tá? Bens de luxo. Por que bens de luxo? Porque aqui, inclusive, foi atribuído um prazo de 180 dias, contado da publicação. Alguém regulamentou isso? A lei é de 2021, gente.
Então tem que ter. E a questão da dispensa eletrônica, óbvio que você tem que ter para dizer quem faz o quê, né? E por aí vai. Até para você poder cobrar o servidor a quem de direito. Tá? Regulamentação do agente de contratação fiscal, para isso aqui é a regulamentação da União. Tá? Só trago o exemplo. O que o fiscal e o gestor de contrato faz? Regulamentação de pesquisa de preço. Olha da União aqui. É aqui que está prevista a concomitante. Dê uma olhadinha. Regulamentação do sistema de registro de preço. Tem que ter também. Isso aí é a gente que faz? O fiscal? Não, aqui aqui o fiscal não faz nada disso. O fiscal vai analisar a execução do contrato. Aqui é a alta administração que tem que regulamentar. É o presidente da Câmara, por exemplo. Quem que vai fazer? Ele vai regulamentar o que o gestor fiscal vai fazer. Né? Ele vai regulamentar no outro regulamento como é que vai ser feita a pesquisa de preços. Ele vai regulamentar como vai ser feito o sistema de registro de preço. Quem faz isso é a autoridade, vem de baixo para cima, de cima para baixo. Aí o fiscal do contrato é que só se limita a atuar na execução do contrato. Aqui eu estou falando da gestão, da administração como um todo, da Câmara. Tá? Eu vejo muita dificuldade em colocar em prática isso lá na minha cidade, porque só eu e meu colega. Então, a questão, é isso aí que tá. Eu falei para vocês do Fernando Mânica, que é um manual, né? Falei ontem, não falei? Que a grande crítica é essa. A nova lei de licitações é como um manual de sobrevivência na selva feito por quem não viveu na selva. E assim, o mesmo manual que vale para todo mundo. Né? Leia-se, vale para a União, vai para o município de Nova Aliança do Ivaí, 1.300 habitantes. Esse é o problema, então a gente tem que se adaptar. Eventualmente você pode usar quem? O agente de contratações do executivo. É meio complicado, mas enfim. Ou eventualmente você pode cogitar abrir um concurso para contratar um agente de contratações. Eles abriram uma função, mas aí... Então, mas por que não abre um cargo novo? Esses 6 anos... Para pedir para a prefeitura ceder um funcionário para Aqui vocês? ninguém queria. Aqui em Rondon, eles estavam falando para mim que tem um documento lá, que daí eles cedem o agente de contratação da Câmara. A gente fez isso também. A gente fez, só que assim, era o mesmo da prefeitura, então ele continuou na prefeitura. Só que o volume de serviço da prefeitura, aquilo que eu falei, o pessoal da prefeitura tem mais o que fazer. Então, enquanto o que acontece numa Câmara? O vereador fala, eu quero viajar. Então tem que correr para onde fazer o processo de inexigibilidade. Na prefeitura, o cara tem muita coisa, tem licitação para tocar, tem isso, tem aquilo, o prefeito está no pé, o secretário está no pé, não sei o que está no pé. Aí vem o vereador, eu quero viajar. Na terceira ou quarta vez que o vereador lá no nosso município deixou de viajar porque não deu tempo, aí eles voltaram com o nosso agente de contratação. Porque assim, a estrutura, isso é tudo diferente numa Câmara e numa prefeitura. A fluidez, a rapidez, a dinamicidade que o ambiente de Câmara exige, porque a gente tem 9, no caso lá, 9 prefeitos, né, 9 autoridades, 9 vereadores, que são como se fosse a prefeitura tem um prefeito. Tudo bem, tem um monte de secretário também, mas lá a gente tem 9 em pé de igualdade para cobrar. Então é complexo. E como que você vai colocar 9 vereadores no encalço com a gente de contratações da prefeitura? Eles nem querem, não. Entendeu? Então lá a gente teve bastante problema nesse sentido. Não estou falando só de curso, outras situações que a gente tem uma maneira de trabalhar, eles têm outra. Não estou falando que eles fazem errado e a gente segue, ou a gente errado ou eles certo. Mas é complexo essa questão. Tá? Mas às vezes não tem como fugir. Tá? Eu só trago esses exemplos aqui para vocês darem uma olhada, se amanhã depois vocês quiserem regulamentar. Tá? Então, no caso, a gente tem contratação... Dispensa eletrônica na União, regulamentação do ETP, como é que era a União, regulamentação do critério menor por preço maior desconto, também na União, dicas sobre regulamentação, capacitação, conheça a nova lei e comunicação transparente. Ou seja, todo mundo tem que sentar e conversar, porque cada um tem uma expertise. Não, é o jurídico que vai fazer, o jurídico não conhece tudo. O controle interno, não conhece tudo.
Tem que ter o contador, tem que ter o agente de contratação, tem que ter o cara que faz o edital, tem que ter todo mundo conversando. E não dá para ser imposto, porque senão a coisa não vai funcionar. Gente, eu acho que já vamos ter que encerrar, que já são 5h10. E tem bastante coisa. Tarará, tarará, nossa senhora, o que é isso aqui? O município pode denominar a segregação de funções, já viu. Tarará, legislação federal que atual. PNCP. Ah, no PNCP tem isso aqui que é legal. Onde você pega todas as legislações atualizadas. Tá? Porque eu estou citando regulamentação aqui, mas daqui 2, 3 meses pode estar desatualizado. Então entra direto no PNCP. Tá? Ah, aqui ó, o PNCP também tem cursos. Tá? Como que a gente acha a licitação por objeto e faz a pesquisa do projeto no site? Para poder Para fazer pesquisa de preço do PNCP? Você joga no Google assim, PNCP contratos. Aí já vai vir a parte de contratos do PNCP. Eu já estava procurando aqui, ó, porque aqui deve ter também. Aí já vai vir o PNCP contratos. Olha o CAT-mática de série que o contador tem que olhar. Estatística Aí de você série. coloca a palavra-chave aqui e você Cadê? filtra pelo que você quer. Contratos. Deve ter aqui também. Mas enfim, navegando. Você quer ir embora? Eu também quero, mas calma aí que nós vamos. Calma, moço. Depois vocês põem lá uma meia hora a mais na carga horária do pessoal. Tá, esse aí, ó. Funciona, é bem intuitivo. É bem intuitivo. Sim. Ó, outra coisa, gente, ó, questão de indicação de bibliografia. Esse cidadão aqui, ó, Hamilton Bonato, ele é o procurador de justiça aqui do estado do Paraná, monstro sagrado, que, se eu não me engano, ele foi o chefe da comissão que elaborou o decreto do Paraná. Se ele não foi o chefe, ele foi um dos membros, tá? Manja muito e mais um pouco de regulamentação. Então, ele tem um livro específico sobre regulamentação municipal. Aí eu tenho esse livro, tá? Tem aqui, o preço não é muito caro, tem na forma de Kindle. Aqui ele traz tudo, os itens que cada item que requer regulamentação e quem é o ente que pode regulamentar. Tá? Isso aqui eu escaneei do livro. Aqui itens regulamentados do União, da Direito para nada. Gente, creio Deus, Pai. Pelo amor de Deus.